que é interessante na cultura judaica? Que os discípulos, eles escolhiam os seus mestres. Vou repetir, na cultura judaica, os discípulos escolhiam o seu mestre. Mas Jesus, ele quebra essa estrutura. E o mestre escolhe seus discípulos. João capítulo 15, versículo 16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vadas e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça para sempre. Lá em Mateus capítulo 4, ele chamou para si, para estar diante dele, e disse: farei de vós pescadores de homem. Em Marcos capítulo 3, versículo 11, subindo ao monte para orar, ele chamou para si quem ele quis. Deixa eu te dar essa notícia boa, fresquinha, que você conhece, mas toda vez que eu ouço ela é nova no meu coração. Eu estou aqui porque partiu dele, não partiu de mim. Eu estou aqui porque foi ele que me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Eu estou aqui hoje porque João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não partiu de Deus, senão de mim. Aleluia. E ele não trabalha agora os discípulos, a escola, ele vai fazer apóstolo, mas não tem como ser apóstolo enviado sem ser discípulo. Aí às vezes nós pulamos etapas, saímos da multidão e vamos para o colégio apostólico. Cuidado, porque nem todos da multidão estão convertidos. Eles estão por causa do pão. E aí você não forma obreiro, você forma cobreiro. Quando você tira da multidão, põe no colégio apostólico, você vai pegar pessoas que vieram por interesses pessoais e vai reger o ministério dos seus próprios interesses. Aí você vai para João capítulo 10. Diz que o ladrão não ensinou somente roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Não, vamos ler a Bíblia. Jesus está falando já. Pastor, não. Versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 13, versículo 14. Ele fala: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E Jesus dizendo: eles não são pastores. Ele é mercenário. Mas eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então pega aí, quando você tira da multidão e põe no colégio apostólico, você tira pessoas avarentas, pessoas mercenárias, pessoas egoístas e coloca no ministério que vai ser regido por egoísmo, regido por interesses financeiros, porque ele não foi formado. O segredo da vida cristã está na estruturação. Obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, o Senhor nos chamou para ser salvo, e entre os salvos ele vai levantar o grande exército, louvado. Agora ficaram os discípulos, Jesus então começa a pregar duro. Aí Jesus vai usar umas linguagens gramaticais aqui, que na católica eu achava que era literal. Quem já conhece o testemunho, quem sabe outra oportunidade eu conto, quando nós estávamos na igreja católica, nos preparando para o sacerdote. E é tão interessante, Jesus vai começar a falar lá de Moisés, porque eles indagam, eles vão questionar Jesus. Mais uma vez, Jesus já saiu do capítulo 5, que é um embate apologético, doutrinário, agora vai entrar no capítulo 6, da mesma parte. Mas Moisés, aí Jesus fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. E ele vai dizer outra coisa: para a alma, olha bem, para aquele que deseja o reino de Deus, para uma alma mercenária, não tem nada que pode saciá-los. Pastor, como você vai falar isso? Quando ele pega o pão natural, os interesses pessoais, e fala: trabalhai pelo pão que não perece. Aí agora ele começa a trazer pelo campo espiritual. E ele começa a falar dele. Jesus começa a falar dele. E no capítulo 6, quando Jesus começa a esboçar, começa a ficar duro a mensagem. Porque Jesus está mexendo na espinha dorsal da fé judaica. Vou repetir: Jesus está mexendo na espinha dorsal da fé judaica. Aquilo que eles aprendem Deus de criança em casa. Eu gosto muito, né? Nós estivemos lá na ceia uma vez, né? Falando: por que Jesus abençoou o cálice primeiro, o pão, depois o cálice de novo? Eu creio que vocês já repararam nisso, Lucas capítulo 22, versículo 17.
Ele abençoou o cálice, depois o pão, depois o cálice. Por quê? Pergunte por quê? Se eu falar, eu vou mudar o tema da mensagem. Eu não vou fazer isso. Então segura outra oportunidade, amém? Vem comigo. Estude. Jesus então começa a falar do pão da vida, falar de vida espiritual. E aqui, meus irmãos, é tremendo. Porque quando chega no versículo 60, diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir. Eles não falaram, duro esse discurso, quem pode entender? Não, eles estavam entendendo. E eles acharam duro. Aí eu aprendo uma coisa: não existe palavra dura. Você já teve algum culto que o irmão falava assim: a palavra hoje foi dura? Quem já ouviu isso? Para de brincadeira, mas quem já ouviu isso? Maravilha. Mas não existe palavra dura, existe coração endurecido. E eles então, porque eles estão rejeitando o Messias, o discurso não está colando, não está encaixando com a crença neles. Então eles vão dizer que é duro esse discurso. Quem pode ouvir? Aí vem. Sabendo, pois, Jesus, que em si mesmo os seus discípulos, porque a multidão já tinha abandonado. A multidão assim, te abandona sem dar aviso breve. Quando você vai ver, já foi. Já era. Mas já era da multidão. A multidão só tem compromisso quando tiver pão. O dia que tiver doutrina, ele sai. Quer ver se a nossa igreja é de multidão ou é de pão, só ver o nosso culto de ensino? A nossa escola bíblica dominical. Eu sei que a igreja de discipulado está aqui nesta noite. Escute. Aí você pega aí que Jesus então conhecendo, porque Jesus conhece. Você tem um amigo que uma vez gravava DVD, aí a câmera passou perto dele, cansado, coitado, né? Andando de ônibus, nós estávamos. Aí ele cansado, sentou no púlpito, sabe aquele dia que você está no púlpito e deixava você parecer arrebatado? Ele estava assim, quando a câmera chegou lá com o rosto dele, ele, glória a Deus. Eu falei para ele, tu é hipócrita, hein? Tem gente que é assim, só dá glória a Deus para viver, mas o coração está fechado. Alguém canta, ele reclama, alguém prega, ele reclama, alguém canta. Para com isso, então, porque o teu culto é para Deus e ele conhece o teu coração. Então eles estavam murmurando, vamos parafrasear, eles estavam murmurando no culto, irmão. Quando nós ficamos murmurando porque alguma coisa não está encaixando da forma que eu queria, no culto, então eu estou na igreja, mas não estou no culto, porque se eu estou no culto, eu não tenho tempo para ficar reparando o que deu errado, porque aquele que eu estou adorando faz tudo certo. Agora observe, e Jesus, então, conhecendo, Jesus expõe uma realidade do coração deles. Aí Jesus, lógico, para consolar, vai falar assim: olha, aquele que estava lá veio, tem a ver com Cristo. E Jesus falando: olha, o Filho do Homem para onde primeiro estava, porque vocês vão ver subir para onde ele primeiro estava, confirmando também João capítulo 3, versículo 14 adiante, quando usa de uma forma tipológica, aliás, como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, depois ele fala que o Filho do Homem, olha bem, que do céu desceu, porque ninguém do céu veio, lá em João 3, né, quando já conheceu Nicodemos, ninguém subiu ao céu, não sei se lá do céu veio. Ele vai confirmar a harmonia pessoal. Agora, olha que maravilha. Quando Jesus fala isso, irmãos, e aí Jesus afirma, porque o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas, mesmo Jesus falando isso, mesmo Jesus dando a orientação, mesmo Jesus dando a direção, eles já estavam decididos no seu interior. Porque ninguém faz isso, ninguém abandona da noite para o dia, ele vai alimentando dentro dele. E Jesus já confrontou o interior deles.
Porque a carne, Jesus afirma, a carne, para que ela serve? O que aproveita? Nada. Agora, mas alguns de vós, mas há alguns de vós que não creem. Meu Deus. Não creem que? Não creem, primeiro, que ele vai subir para onde ele veio. Não creem que a palavra dele é vida. Não creem que a palavra dele é a verdade. Estava com ele, mas não cria. Isso é sério. Se nós desprezarmos a exposição da palavra de Deus, nós vamos criar uma geração. Não é porque eles não creem, não, porque eles não vão ter acesso à palavra que traz vida. E observa que quando Jesus fala isso, o texto diz, porque bem sabia Jesus, aí está apontando categoricamente a Judas, certo? Daquele que não cuidou do princípio. Aí quando chega no 65, ele traz outra definição, e quando chega no 66, irmãos, deixa então muitos, eu vou até fechar primeiro, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andava